Quantas vezes você deixou de fazer algo que você queria por causa do medo? Quantas vezes você perdeu para si mesmo, simplesmente porque suas crenças começaram a jogar desculpas e que você acabou aceitando? Quantas oportunidades você já perdeu? Quantas vezes você já se frustrou consigo mesmo, simplesmente porque não conseguiu fazer algo que no fundo era simples e que você conseguia fazer, mas o medo te impedia? É horrível sofrer com isso, né? Eu também já sofri com isso várias e várias vezes. Mas a verdade é que eu tenho uma boa notícia pra você. Uma excelente notícia pra dizer a verdade. É o que eu consegui achar uma maneira que você consegue superar simplesmente todos os seus medos. Se você aplicar isso bem à risca e fazer certinho o que eu vou te dizer. Meu nome é Thiago e vem comigo que hoje eu vou te ensinar como superar qualquer medo que você tenha. Vamos lá, mas antes de eu te passar essa dica matadora, eu quero te contar um pouco da minha história, como é que eu me sentia antes. Desde novo, eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa e muito sonhadora. O que acontece é que tinha muita coisa que eu queria fazer, desde coisas complexas até as coisas mais simples. A verdade é que não tem problema nenhum você ter vários e vários sonhos, metas, ambições, e independente se são ambições simples ou algo mais complexo. O problema é que sempre, toda vez que eu tentava realizar alguma dessas pequenas coisas ou desses grandiosos sonhos que eu tinha, eu sempre acabava errando. Eu sempre acabava perdendo para mim mesmo. O medo sempre ia lá e fazia com que eu perdesse. E a sensação de quando eu perdia para mim mesmo era uma sensação horrível. Eu sentia como se eu tivesse uma personalidade fraca, eu simplesmente não agia por falta de eu já ter errado várias vezes, eu não queria errar de novo, então isso era algo que me travava e que fazia com que eu não tomasse um outro passo, com que eu não retomasse os meus sonhos e as minhas metas. Era algo que pra mim eu não tinha uma percepção de valor comigo mesmo. Eu sentia que eu podia fazer, no fundo eu sentia que eu era capaz, mas eu simplesmente não conseguia. Enfim, anos depois eu comecei a estudar um pouco mais sobre como que funcionava o medo. E eu acabei descobrindo bastante coisa enquanto eu estava estudando. O medo nada mais é uma crença que está na sua cabeça. E como toda crença, ela é criada através de experiências que você teve na sua vida. Por exemplo, quando você era criança e foi lá e colocou a mão no fogo, aquilo doeu, e você criou a crença de que você não deveria colocar a mão no fogo porque aquilo te queimava. Isso aconteceu várias e várias vezes. Quando na escola você ia fazer dupla com seu amiguinho e você descobria que ele já tinha uma outra dupla, você interpretou de uma maneira. Quando você ia chegar naquela garotinha que você era afim e acabou tomando um fora, você interpretou isso de uma maneira. Então, dependendo da maneira que o teu cérebro ele interpreta as coisas que você já viveu, ele vai criando crenças, tanto crenças positivas quanto crenças limitantes. E essas crenças limitantes é o que torna o medo. O que acontece é que, como eu estou tentando explicar para você, as crenças elas surgiram através de alguma coisa que aconteceu. O que quer dizer que as crenças elas não estavam lá o tempo todo. E se algo surge, ela tanto pode ir embora quanto ela pode mudar. Então, o que acontece é que o medo ele é moldável. O medo ele não existe para sempre, você pode diminuir a intensidade dele. Tá bom, aí você me diz: Thiago, tudo bem, eu entendi que as crenças podem mudar, mas o que eu faço para a crença mudar? E agora que eu digo para você, meu consagrado, a gente vai para a primeira dica, que é o que vai te ajudar a mudar essas crenças e a eliminar de uma vez por todas esse medo. Então agora nós vamos para a primeira dica. E o que acontece? Quando você está sentindo aquele medo, quando você começa a escutar aquela vozinha na tua cabeça dando várias e várias desculpas para você não fazer o que você deve fazer, isso nada mais é do que algo que a gente chama de luta ou fuga. Algo que você tem a oportunidade de enfrentar o seu medo, que seria a luta, você agir, ou simplesmente você abraçar o seu medo e fugir. Então agora, o que você deve fazer quando você começa a sentir isso? Vou te explicar mais uma coisa. O nosso cérebro, ele infelizmente não aprende através das coisas que você pensa. Se você simplesmente ficar pensando que você consegue fazer tal coisa, você nada mais vai estar fazendo do que se enganando, criando uma autoilusão. E isso não é bom, porque o seu cérebro ele só aprende através de experiências. Ou seja, quando você sentiu que você devia subir no palco e fazer aquele discurso para todo mundo, e você começou a sentir aquele medo, se você for lá e fugir, correr das suas obrigações, o teu cérebro ele vai aprender que aquele medo é maior que você.
e vai te tornar cada vez mais fraco e você vai se tornar cada vez mais vulnerável a ele. No entanto, cada vez que você sentir aquele medo, toda vez você for lá e lutar, independente se vai dar certo ou não, você simplesmente, pelo fato de estar lutando, o teu cérebro vai entendendo que aquilo lá não é tão assustador quanto você achava que era. Aquele medo não é tão grande quanto você é. E aquele medo futuramente não vai te impedir de fazer as coisas que você quer. Então agora que você já está entendendo como que isso funciona, nós já vamos para a segunda dica, que nada mais é do que usar o seu medo como âncora. Como assim usar o medo como âncora? Use seu medo como motivação. A verdade é que aquela ansiedade que a gente sente antes de fazer aquela coisa, aquele medo do que vai acontecer, aquilo só te afeta antes de você agir. Quando você vai lá e enfrenta o seu medo, aquilo tudo some. E você tem que pensar que independente do que você for fazer, agir te traz novas oportunidades. Entenda que aquele frio na barriga é bom. Aquele frio na barriga nada mais é do que uma reação química que está acontecendo no teu corpo que indica algo bom. E por ser algo bom, você tem medo de falhar e perder essa coisa. Mas a verdade é que você não vai perder essa coisa, porque a gente não tá mais no tempo dos homens das cavernas, onde se você errava, você era ou expulso da tribo ou morto por algum animal selvagem. E isso não vai acontecer com você, a menos que você viva na selva, o que eu acho difícil porque você tá vendo esse vídeo. Então seja racional quando você sentir aquele frio na barriga. Claro que existem coisas que você racionalmente vai ver que o frio na barriga é ruim, mas se essa coisa não for nada mortal pra você, você simplesmente pode fazer ela sem nenhum medo. E voltando para aquela história de luta ou fuga, com a prática, o seu medo ele some ou deixa de te travar. Então agora que eu já te passei o básico, toda a estrutura que você deveria entender, eu vou te passar agora a dica mais foda e a mais poderosa, que na verdade é uma mentalidade que você tem que ter, que isso vai definitivamente trazer os resultados que você precisa. Mas antes de eu te contar, eu quero te dizer uma coisa. Como quando esse vídeo acabar, você vai aprender o que você pode fazer para superar os seus medos, aqui na descrição eu tô deixando um link que ele vai te levar para um lugar que ele vai te mostrar algo extraordinário, que todas as pessoas deveriam saber. Mas a verdade é que poucas sabem, e aquelas poucas que sabem, muitas não fazem nada simplesmente por quê? Porque elas têm medo. Eu sou uma pessoa que a partir de hoje já não vai ter tanto problema com medo, porque você vai saber superar ele. Você só vai sentir medo caso você queira, porque do contrário você vai superar qualquer coisa. Então aqui na descrição eu tô deixando algo especial pra você que eu tenho certeza que você vai gostar. Então não vai lá ainda, primeiro termina esse vídeo e depois que você entender você vai lá com calma e olha o que eu deixei pra você lá. Fechou? Então finalmente a gente vai pra terceira e última dica, que é a mais importante, a mais poderosa de todas. Agora há pouco, eu falei sobre você superar o seu medo, não deixar o medo te travar. Isso quer dizer que não necessariamente o medo vai sumir. Mas calma, esse vídeo ele não é clickbait, que eu te passei aqui não foi baboseira. Eu só preciso te explicar algo que as pessoas acabam não entendendo, ou que poucas pessoas sabem. A verdade é que muitas vezes você ainda vai sentir aquele medo. Você é uma pessoa que não consegue falar em público, dar uma palestra, por exemplo, você vai sentir aquele medo. E conforme você for treinando, conforme você for lutando, você vai superando esse medo. Mas não quer dizer que um dia você nunca mais vai sentir medo algum. Pode ser que você treine isso por anos, por digamos 10 anos na sua vida. Quando você for subir no palco, você ainda vai sentir aquele medo, aquele frio na barriga. Só que vai ter uma diferença. É que você vai estar sentindo aquele medo e você vai ter facilidade por passar por ele. Você vai falar, opa, tô sentindo medo, beleza, acabou. Você vai conseguir superar o seu medo, você não vai deixar o medo te travar. Então a ideia não é você querer eliminar o medo. Aceite o medo, fala, cara, eu tô com medo, eu tô sentindo um pouco de medo, mas esse medo não me trava. Eu sou maior que o medo, porque toda vez eu tô lutando contra ele. Eu tô usando meu medo como âncora, como motivação. Isso vai te fazer com que o medo não mais te trave, porque a ideia não é você eliminar o seu medo, porque alguns você vai conseguir eliminar e outros não. Então a ideia é você superar os seus medos. Você mesmo sentindo ele, você conseguir passar por cima e provar a si mesmo que o medo não te trava mais. Eu posso falar tantas vezes medo, acho que é a palavra que eu mais repeti nesse vídeo. Vamos falar de algo diferente, vamos falar agora sobre os resultados positivos. Eu vou te falar um pouco sobre o que aconteceu comigo depois que eu consegui
superar esses medos pela última vez. O que começou a acontecer é que eu, que era uma pessoa que me sentia com uma personalidade fraca e insegura, depois que eu comecei a aplicar isso, eu consegui a realizar tudo o que eu queria, a alcançar os meus objetivos, eu me sentia mais feliz, mais livre, eu me sentia realizado por estar cumprindo as minhas metas, desde as pequenas até as mais grandes. Eu sentia que toda vez que eu queria, eu conseguia, eu tinha mais sucesso, eu era mais bem visto, eu era mais seguro e várias oportunidades apareciam pra mim, porque eu tava agindo. E mesmo que agindo pudesse acontecer algo ruim, as coisas ruins aconteciam com uma frequência extremamente pequena. 98% das vezes, as coisas que aconteciam pra mim era boa. E não só pra mim, pra vários amigos meus que eu já ajudei, tanto homens quanto mulheres que eu ajudei, todos tiveram a maioria experiências positivas. E eu que era uma pessoa que eu me olhava com baixo valor, agora era uma pessoa que me olhava com alto valor. E uma das coisas que eu consegui fazer foi me tornar um líder do grupinho de amigos que eu ficava. Eu sentia que eu era capaz de liderar, que era uma coisa que antes eu sempre quis, mas que eu nunca fazia simplesmente por causa do medo. Outra coisa, por exemplo, foi ter coragem de criar esse canal e ajudar as pessoas, que era coisa que eu tinha muito medo, muita insegurança. E que agora que eu não vou mentir, que tô sentindo esse friozinho na barriga gravando esse vídeo, mas é algo que não me impede mais porque eu sei que o resultado vai ser positivo. Tanto pra mim que tô gravando e muito mais pra você que vai estar aprendendo isso e vai estar aplicando na sua vida para se tornar cada vez melhor e cada vez mais alcançar aquilo que você desejar. Então é isso, eu já vou encerrando por aqui porque esse vídeo acho que já tá ficando meio longo. Então, a partir de agora, seja feliz com essa dica, aplique isso à risca, é algo muito, mas muito simples, no entanto não quer dizer que seja fácil. Vai demorar um tempo, você teve a sua crença negativa, uma crença limitante pela sua vida inteira, então não é de um dia para o outro que você vai superar ela, vai ser aos poucos, conforme você for treinando, os resultados vão vir de pouco em pouco, mas que a longo prazo eles vão vir acrescentando na sua vida imensamente, vão acrescentar demais, porque tudo aquilo que você não queria você vai estar expulsando e tudo aquilo que você vai estar alcançando. Então é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo, não esqueça de deixar o seu like e deixe o seu comentário sobre o que você achou, fazendo uma crítica construtiva que é sempre bem-vinda. E pode comentar aí também dicas que você quer ou conteúdo que você quer que eu te passe para os próximos vídeos. A opinião de vocês vão ser sempre bem-vinda aqui. Então é isso aí, gente. Endless Possibility. Até mais.